Olá, pessoal. Esse é o nosso trabalho final da disciplina de Introdução à Ciência dos Dados. E nós falamos a respeito do UFC. O grupo é composto por mim, Matheus Thiago, pelo Luiz Felipe e pelo Marcos Vinícius. Antes de mais nada, falar um pouquinho sobre o que é o UFC e o que é o MMA. O MMA, que traduzindo fica Artes Marciais Mistas, é um esporte de combate que permite usar vários tipos, seja atacando com a mão ou com o pé, seja levando para o solo, usando agarrões e vários estilos de luta. O UFC, Ultimate Fighting Championship, é a organização americana que promove o principal campeonato de MMA. É ele que desponta os maiores lutadores e é o que mais se consome de MMA, são o campeonato do UFC. É fácil pensar que, por se tratar de um esporte de luta, ele é altamente imprevisível, onde quem venceria seria o melhor lutador, com mais talento, e de talento igual era impossível decidir quem iria vencer. Mas talvez não seja assim, e o objetivo do nosso trabalho é justamente analisar essa imprevisibilidade. Foi o que motivou o grupo a tentar analisar se realmente não existem outros fatores que determinam a vitória ou a derrota de um lutador. Nós usamos uma base de dados disponível no Kaggle, que contém o histórico de todas as lutas desde 1993. Contendo também informações dos lutadores, de como foi vencida a luta, duração, etc. As perguntas que nortearam o nosso grupo foram se a idade tem uma distribuição uniformemente aleatória para o vencedor. Nós pensamos também em quais atributos e configurações de luta que aumentariam as possibilidades de vitória. E, por fim, se era possível prever o resultado de uma luta baseado nos atributos dos lutadores. Explorando os dados, sem usar nenhum tipo de regressão ou nenhum teste ou coisa do tipo, nós fizemos algumas análises interessantes. Primeiro, avaliamos o número médio de rounds por ano e percebemos que na década de 90 os rounds eram muito mais rápidos e teve um gap muito grande de 1993 até 2002, onde aumentou bastante a duração dos rounds. Isso pode ter se dado por conta da evolução do esporte, seja tanto em questão de habilidade e treino, onde cada vez mais se estudou e se desenvolveu mais o esporte, equiparando mais lutadores, tanto na evolução das regras, onde tornaram mais equiparáveis as chances de vencer qualquer um dos lutadores, não tendendo para nenhum lado, o que permite assim a maior duração dos rounds. Analisamos também o número de vitórias do lutador, para descobrir quem foi o maior vencedor de todo esse tempo. Descobrimos que Donald Cerrone, com incríveis 23 vitórias, é o maior vencedor disponível no nosso dataset. Seguido por Michael Bisping, depois de Damon Maia, George St. Pierre e, por fim, John Jones, formam aí o top 5 dos maiores vencedores. Uma outra análise interessante foi avaliar qual postura de luta é mais vitoriosa em porcentagem. Percebemos que a mais taxa de vitória é a Open Stance, porém ela tem bem menos dados comparados com a ortodoxa, o que não permite a gente inferir qual é melhor, justamente porque a com mais porcentagem é que tem menos dados. Agora nós iremos abordar a possível influência que a idade tem no resultado de uma luta. Para isso a gente vai usar um teste de hipótese, um teste de permutação, e nossa hipótese de nulo vai ser seleção aleatória. Para a realização dos testes, nós vamos separar nosso dataset entre 3 classes: a classe de peso pesado, peso médio e peso leve. A gente decidiu seguir essa abordagem para que o paradoxo de Simpson não tenha influência nos nossos testes. Nossa abordagem para a realização dos testes foi tirar a média de idade dos ganhadores que ganharam uma luta no lado vermelho e subtraímos da média a idade média dos lutadores que perderam no lado azul. E esse é o nosso valor observado de diferença de idade. A partir daí, executamos 10.000 testes de permutação, onde tiramos a diferença de idade dos vencedores
a diferença de idade média dos vencedores no lado vermelho e com os perdedores no lado azul, e salvamos essa diferença em um array de diferenças. Então, para comparação entre os valores observados no nosso mundo simulado com o dado real, nós plotamos esses dados e tiramos o intervalo de confiança de 95%. A partir daí, nós observamos onde o nosso valor ficou, em comparação com os dados observados no nosso mundo simulado, então tiramos conclusões a partir daí. Nós então repetimos todo esse processo, porém agora nós analisamos as lutas que tiveram vencedores no lado azul. Então, nós novamente plotamos o gráfico e analisamos onde o dado real se localiza em relação aos dados no mundo simulado. Esses testes foram executados para cada uma das classes, peso pesado, peso leve e peso médio. Observando o resultado dos testes, nós podemos observar que na categoria de peso pesado, os vencedores do lado vermelho sofrem sim de influência de idade, pois o dado real está fora do intervalo de confiança no nosso mundo uniformemente simulado. E isso se repete para a classe de peso pesado, para vencedores tanto do lado vermelho quanto vencedores do lado azul. O peso médio não parece sofrer influência de idade, pois ambos os valores observados estão dentro do nosso intervalo de confiança no nosso mundo uniformemente simulado. Falando um pouco agora sobre testes que são um pouco mais complexos, mas que analisam um pouco mais profundamente nossos dados, temos o objetivo de tentar explicar as perguntas feitas no início do nosso trabalho. Para isso, utilizaremos técnicas de regressão e classificação, assim como o método de regressão logística e também o método do KNN, dos vizinhos mais próximos. A primeira pergunta que tentaremos responder nessa sessão será quais atributos e configurações de luta aumentam a possibilidade de vitória. Para isso, utilizaremos o método da regressão logística e será necessário fazer mudanças na nossa tabela. Isso porque a nossa tabela não possui um atributo binário que possa falar se o lutador ganhou ou não a luta. E é isso que fazemos. Para cada linha da tabela, teremos que dividir ela em duas, e uma linha de ganhador, outra linha de perdedor, cada um deles com seus atributos. Adicionamos então a coluna que corresponde se o lutador ganhou a luta ou se ele perdeu, ou 1 ou 0. Fazendo isso, é possível rodar o método da regressão logística, para descobrir que cada um dos atributos dos nossos jogadores possui um peso na chance de vitória dele. Esses pesos equivalem justamente aos coeficientes do polinômio gerado por nossa regressão logística. E com eles determinamos que o atributo que está mais relacionado à vitória é o alcance do braço do lutador, seguido então pelo seu peso, sua altura e então sua idade. Podemos então, com mais ou menos 56% de certeza, predizer que a partir dos atributos do jogador é possível saber se ele vai ou não ganhar a luta. Então, a gente parte para a nossa terceira e última pergunta: se é possível prever o resultado de uma luta baseado nos atributos dos lutadores. Essa pergunta é complementar à nossa primeira, mas aqui nós analisamos, além dos atributos, também alguns fatos históricos dos lutadores. Nessa parte, nos preocupamos um pouco mais com as lutas em si do que com os próprios atributos dos jogadores. Adicionamos, então, a vitória de cada um deles, a quantidade de vitórias que cada um teve antes da luta e a quantidade de derrotas que cada um teve antes da luta. Isso nos permite dizer com maior precisão como que o histórico deles pode influenciar na sua vitória ou na sua derrota durante o combate. Dessa vez, então, obtemos uma taxa de 64% de precisão, mostrando que o histórico do lutador mostra bastante sobre ele, e assim é possível prever ainda melhor qual será o resultado da luta. Realizamos, então, o método do KNN, ou o método dos vizinhos próximos, que nada mais é do que, a partir de um lutador hipotético, ver como que seus atributos se assemelham daqueles atributos que já existem no nosso banco de dados. Assim, podemos ver aqueles que são mais semelhantes ao do nosso lutador, e assim prever se ele ganhou ou perdeu a luta a partir desses seus atributos. Fazendo isso, então, obtemos uma média mais ou menos de precisão de 66%, o que é muito bom, já que temos vários atributos e são muitas variáveis para avaliar. Concluindo, então, a gente pode responder a nossa terceira pergunta, e a partir
de 2 lutadores e seus atributos, é possível sim prever o resultado da luta. Em média, a gente consegue acertar em torno de 66% das vezes. Isso nos mostra, então, que apesar do UFC ser um esporte de luta, ele não é tão imprevisível quanto pensávamos. Alguns padrões nas características de luta, nas características de físicas e nas características históricas do lutador podem sim garantir a sua vitória. Percebemos então quais fatores são preponderantes, ou seja, aqueles que influenciam mais nessas chances de vencer. E assim concluímos nosso trabalho.